Bom, meninas do oitavo, eu tô gravando essa aula com todos os conteúdos do roteiro, porque, embora eu sei que nós já vimos isso daqui nas outras aulas, às vezes esquece, né? Então, para não esquecer, eu vou relembrar cada conteúdo do roteiro. Primeiro que está dizendo é o conjunto de números naturais, inteiros e racionais. Os números naturais representados pelo N são os números positivos. Somente os números positivos são considerados números naturais. Os números inteiros, representados pelo Z, são os números positivos e negativos. E os números racionais, que são aqueles representados pelo Q, são as frações e os números decimais. Fração, lembra que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma fração e isso aqui é um número decimal, um número com a vírgula, tá bom? Então, números naturais positivos, inteiros positivos e negativos, e racionais são as frações e os números decimais. Agora, eu vou explicar outro assunto que é potência e notação científica. Vocês sabem o que é potência, né? Vocês já estudaram isso bastante, é uma base elevada a um expoente. Só que quando trata-se de potência com notação científica, vocês têm que entender algumas regrinhas, tá bom? A regra principal da notação científica é o seguinte: o número está escrito em notação científica quando temos um número entre 1 e 10. Então tem que ser um número entre 1 ao 10. Não pode passar de 10, não pode ser menor que 1, tá? Multiplicado por uma potência de base 10. Então, quando se aplica uma notação científica, como aplicar uma notação científica? Quando o número fica entre o 1 e o 10 e é multiplicado por uma base 10. Aí eu vou botar aqui um exemplo de uma equação. Mas primeiro eu quero ver esse daqui, para depois a gente voltar para a equação. Bom, eu tenho aqui o número 217. Como transformar esse número em uma notação científica? Isso aqui, gente, é notação científica, tá bom? Então, como eu vou transformar esse número em uma notação científica? Primeiro eu tenho que pensar que a regra é o quê? Que tem que ser um número entre 1 e 10. Então, não pode ser 21 e nem pode ser 217. Tem que ser o menor número que eu possa colocar, que ele fique entre 1 e 10. Então, vamos imaginar que aqui tem uma vírgula. Então, eu traço essa vírgula até aqui. Então, eu separei esse número aqui, ó, o número 2. Que ele está entre o 1 e o 10. Põe uma vírgula aqui. E o que sobrou foi 17. Põe o 17 aqui. Vou colocar vezes 10 elevado a 2. Por quê? Porque eu andei 2 casas. Tá vendo aqui, ó? 2 casas para colocar a vírgula. Por isso, ele é elevado a 2. Veja esse outro aqui. Eu tenho esse número 432.462. Vamos lá. Como colocar esse número em uma notação científica? Você observa, essa vírgula aqui, ela não estava aqui, tá? Eu vou fazer para vocês entenderem. Vamos lá. Eu apaguei. A vírgula estava aqui, ó. Tá? Então, nós temos esse número, essa vírgula aqui. Então, eu sei que a regra, o número tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu vou deslocar essa vírgula até aqui, ó. E eu encontrei o quê? O 4. Então, eu separo ele aqui. E o resto que tá nesse intervalo, ele vai contar para potência. Então, eu separei o 4, que é um número que fica entre 1 e o 10. O resto todo eu repeti, tá vendo aqui, ó? 3, 2, 4, 6 e 2. Coloquei vezes 10 e o expoente eu contei quantos números eu fiz, ó, no intervalo das duas vírgulas. Tinha uma vírgula aqui e outra que eu coloquei aqui. 1, 2, 3, 4 elevado a 4. Veja esse número aqui, eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Eu tinha esse número 0,0000235. Só que eu sei que eu tenho que ter um número entre 1 e 10. A vírgula tá aqui, eu desloco essa vírgula até aqui, ó.
separando o número 2. Repito o número que vem depois da vírgula. Multiplico por 10 a menos 5. Por que menos 5? Porque quando eu estou deslocando à direita, tu viu que o meu deslocamento foi para lá, à direita. Então, o expoente ele tem que ser negativo. Aqui eu desloquei daqui, ó, da direita para a esquerda. Então, o expoente é positivo. Mas quando eu desloco da esquerda para a direita, o expoente é negativo. Aí eu vou ver aqui, ó. Eu botei uma vírgula aqui, não foi? Quantos números ficou entre as duas vírgulas? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso eu coloquei elevado a 5. Ó, vou colocar outra aqui, pra gente fazer junto. Vamos lá. Vou transformar esse número numa notação científica. Então, eu tô vendo uma vírgula aqui. Eu vou deslocar ela até aqui, ó. O 8. Porque tem que ser o número entre 1 e 10. Então, eu pego o 8, ponho pra cá e coloco a vírgula pra separar ele. Aí eu vou e repito tudo que veio depois. 4, 3, 5, 2 e 5. Vezes 10. A quanto? Eu vou contar quantos números ficou nesse intervalo das duas vírgulas. 1, 2, 3, 4. Elevado a 4. Positivo porque eu desloquei daqui, ó. A vírgula estava aqui. Eu desloquei daqui pra cá. Eu desloquei à esquerda. Mas, se eu tiver assim, e a minha vírgula tá aqui, eu vou deslocar ela pra cá, logo o expoente vai ser negativo. Então, eu separo 1,53 vezes 10, aí eu vou contar, ó. Quantos números ficou nesse intervalo dessas vírgulas? 1, 2, 3, 4. Menos 4. Porque eu desloquei da esquerda para a direita, por isso ele fica negativo. Mas se cair na prova de vocês isso aqui, essa expressão, como é que vocês vão resolver? Da forma mais prática que eu vou ensinar. Vocês vão verificar aqui, ó. 10 elevado a 3 é o mesmo aqui que 10 elevado a 3. Então, o que é que vocês vão fazer? Precisa calcular, tia Paula? Não. Porque eu vou ensinar o macete. Eu pego os números 2, 4,5 e somo eles primeiro. Multiplico por 10 a potência 3, porque é igual. Resolvo essa soma aqui, que dá 6,5, e faço repetir a potência para cá. Transformei em notação científica. Simples assim.